Olá! O episódio a seguir foi gravado 3 dias após a posse de Donald Trump. Entre outros assuntos, ele traz a visão de Luiz Stuberger sobre os primeiros dias de mandato do atual presidente dos Estados Unidos, antecipando sua opinião de que Trump seguiria com uma de suas promessas de campanha, a tarifação dos produtos importados. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Vai Fundo, o podcast da Ambima. Eu sou a Soraya Barros e hoje é um dia super importante para a gente. Estamos começando a 3ª temporada do nosso podcast e trazendo 2 novidades para você, ouvinte aqui do Vai Fundo. Bom, a primeira delas é que estamos estreando hoje o nosso Papo de Gestão. Essa vai ser uma série especial de entrevistas com os grandes nomes da indústria de fundos. E, além disso, acho que a segunda novidade que eu quero compartilhar com vocês é que esse episódio, ele também vai ficar disponível em forma de videocast. Vai ficar lá no nosso canal da Ambima, no YouTube. Então, anota essa dica aí também. Bom, e aí, para marcar esse momento, eu tenho aqui comigo um convidado para lá de especial. Eu estou falando aqui do Luiz Stuberger, que é um dos pioneiros da indústria de fundos brasileira, de multimercados. Ele é fundador do lendário Fundo Verde, que rendeu nada menos do que 26.000% desde a sua criação. É um número que impressiona, não é mesmo? Pois é, Luiz, é um super prazer contar com você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite da Ambima, de fazer parte aqui do podcast Ambima Vai Fundo, primeiro com gestores. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês e com um grande público que certamente vai ouvir esse podcast. Então, fica com a gente até o final, porque nesse episódio, o Luiz Stuberger e eu vamos falar de cenário econômico, de mudanças regulatórias para o setor, vamos falar dos riscos e oportunidades para a indústria de fundos. Então, fica com a gente e bora começar então, Luiz? Bora! Bora lá. Eu já quero começar aqui, para aquecer os motores, já te perguntando aqui do nosso momento de cenário atual. Então, assim, o momento é de instabilidade global, inflação persistente, temos ali, tensões geopolíticas. Eu queria que você contasse um pouquinho para o ouvinte do podcast aqui do Vai Fundo, como é que você está vendo esse cenário, e quais são esses desdobramentos aí, tanto para o mercado como para o investidor? Em primeiro lugar, o momento é sempre difícil, Não existe uma situação que você possa dizer que a gente esteja num momento fácil, O mundo é sempre cheio de desafios e também de oportunidades, Quando normalmente as dificuldades não existem, os ativos possivelmente estão caros, Então você está pagando caro e não sabe, E nos momentos de dificuldade sempre tem oportunidades. E, já que estamos falando aqui de multimercados, o multimercado ele é uma classe, é a única classe de ativos, no Brasil, pelo menos, que você pode se posicionar a favor da alta ou da baixa, da melhor ou da pior. Você tem uma grande gama de oportunidades de se posicionar, diferentemente dos demais fundos que compram ativos e vão performar se esses ativos acabarem dando a rentabilidade que você esperava deles, Dito isso, eu não respondi a sua pergunta, Eu só fiz uma consideração sobre estar gerindo um multimercado, Sim. Mas se você quer começar falando de conjuntura, vamos ter que separar a conjuntura doméstica e a conjuntura internacional, Digamos, não sei por onde você quer que comece, porque são 2 temas bastante distintos e descorrelacionados.
Legal. Se você puder, eu queria a gente falar um pouquinho do mercado internacional mesmo. A gente teve, né, agora o Trump assumindo aí no começo dessa semana. Eu acho até que teve ali já um movimento, se você me permite aqui, vou usar a palavra de correção, talvez até do mercado, em relação às primeiras ações ali dele. Se você puder me dar um pouquinho desse contexto, como é que você está enxergando, então, esse panorama mais ali do mercado internacional? Aí depois a gente fala um pouquinho também de como isso se desdobra aqui para o mercado local. Bom, assim, a eleição do Trump foi, digamos, em primeiro lugar, ela traz junto com ela uma mudança significativa do mindset, né, do eleitor americano, né? Isso é muito importante, porque, digamos assim, a evolução do voto americano em todas as categorias foi muito pró-republicano. Não vou nem dizer direito pró-Trump, né? Foi em praticamente todos os estados americanos e particularmente nos swing states, né? Muito mais pró-republicano, né? E isso também, de uma certa forma, aí é mais uma migração para a direita, está acontecendo na Europa, né? Em parte dos países. Então, isso é um shift muito relevante no mundo, digamos, da social-democracia que dominou o mundo depois do fim da Guerra Fria, né? A gente saiu do mundo da Guerra Fria, do colapso da União Soviética, para um mundo que até se chamou The World is Flat, né? Foi um livro escrito nesse sentido, né? E a social-democracia mudando o mundo. Isso começou a mudar em 2016, com a primeira eleição do Trump e do Brexit. Depois teve uma reviravolta, né? Até porque essa agenda, eu não vou dizer que essa agenda é conflitante com a social-democracia, mas que é a agenda woke, né? Que acabou começando por um bom motivo e exagerou por outros maus motivos, né? Então, a vitória do Trump foi surpreendente, né? Ele ganhou a Casa, a House e o Senado, né? Por uma margem muito maior do que se imaginava. Então, ele entra como um presidente com muitos poderes, né? Talvez um dos presidentes mais poderosos da história dos Estados Unidos, né? Então, vamos dizer, será um presidente muito forte e ele entrou e agora está vamos dizer, nos primeiros dias, se debatendo, né, com a agenda. Evidentemente, é uma agenda de recuperação do poder hegemônico dos Estados Unidos como base, né? Quer dizer, o mandato dele, né? Se você puder dizer na nutshell, né? O que vamos dizer assim, as grandes coisas que o elegeram, né? Gostemos ou não delas, que são imigração, né? Tarifas, né? E vamos dizer assim, volta da hegemonia americana a nível, vamos dizer, de ser a única potência hegemônica. Não que os Estados Unidos não seja a maior potência do mundo disparadamente, mas, vamos dizer, ele quer uma hegemonia, né, novamente, mais forte. Então, ele foi eleito com esse mandato, né? E o que aconteceu, que de uma certa maneira surpreendeu os mercados um pouco, né, é que no discurso de posse, nas ordens executivas e nos 3 primeiros dias de governo, aparentemente ele pode estar repensando, né, economicamente algumas dessas agendas, principalmente a questão das tarifas e do trade war, né? Ou seja, alguns dos auxiliares dele, importantes, né,
ou ele mesmo estejam num processo de convencimento de que talvez um exagero nisso não vale a pena, né? Ou até simplesmente o que sempre se falou, né? Usar isso como uma arma de negociação, né? Para conseguir um melhor deal, né? Tanto na questão de reduzir o déficit da balança comercial, né? Nos quais os principais problemas são, digamos, México, Canadá, União Europeia e China, né? Não estamos falando de pouca coisa, né? Exato, né? Não, China e Ásia, né? Porque também aí tem Vietnã, tem N outros países que têm superávites comerciais muito grandes. E esse é um problema estrutural, né? Porque, digamos, de uma certa maneira, macroeconomicamente, se você junta um grupo de economistas quaisquer e vai analisar o resultado de colocar tarifas em todo lugar do mundo para consertar a balança comercial, você leva como efeito negativo, né, um dólar mais forte, o que é ruim para a própria pretensão do Trump, que gostaria de enfraquecer o dólar. Quer dizer, quando você cria tarifa e o dólar fica mais forte ainda, os Estados Unidos fica mais anticompetitivo. Você tem uma inflação, ainda que no primeiro ou no segundo ano, mais alta e juros mais altos, né? E a gente sabe muito bem, né, que inflação mais alta e juro mais alto tira a popularidade do presidente. Então, eu acho que a discussão nesse campo, né, usar ou não usar tarifa, está aí andando, né? Eu particularmente acho que vão haver tarifas, né? Porque se você pegar a índole do Trump, né, o Trump, ele é uma pessoa que não acredita no conceito do win-win. Para ele só existe win-lose. Alguém ganha. Essa é o que está em todos os livros que ele escreveu, isso está em toda a maneira, né, dele de pensar, é win-lose. Então, eu quero estar do lado do win, não do lado do lose, né? Então, ele, digamos, eu acho que vai ser difícil convencê-lo a não colocar tarifa, até porque a tarifa, na visão dele e na visão dos republicanos que acham que tarifa é bom, vai gerar, né, se você pensar assim, gente falando em 200 bilhões de dólares por ano, né? Hoje, digamos, de tarifa, né, ou mais do que isso, o que ajudaria a diminuir o déficit americano. É aquela coisa, vamos fazer quem enriquece vendendo para os Estados Unidos pagar uma parte da conta, vamos dizer assim, as fábricas voltarem para os Estados Unidos, né? Agora, o argumento de que para evitar tarifas, esses países vão se comprometer a comprar mais dos Estados Unidos, né? É muito difícil, porque eles não compram hoje simplesmente porque o que os Estados Unidos têm para vender para eles, seja de combustível, seja de soja, seja de industrials, é mais caro do que eles conseguem comprar em outros lugares. Então, não adianta quer dizer, o governo da China já se comprometeu com isso lá atrás e não cumpriu. Sim, então, essa ideia de que o Trump vai esperar para negociar e ficar ameaçando muito tempo, né? Ele não tem tanto tempo assim, porque o mandato corre rápido. O fato, na minha opinião, de não ter sido no primeiro dia, não quer dizer que não vai ser. Né? O mercado deu um downplay nisso, né, via moedas, juros, porque imediatamente, quando você pensa nessas políticas todas, a que mais mexe com os mercados é tarifa.
Imigração mexe, quer dizer, na medida, evidentemente, que se houver uma deportação grande, né, vai faltar mão de obra nos Estados Unidos. E isso é inflacionário também, além da É um efeito mais indireto, né, da ação. Então, sim, eu acho que essa política não foi anunciada, mas ela está sendo discutida e pensada, e a natureza do Trump é essa. Talvez, né, acho que está na mesa e acho que está dado que essas tarifas virão, né, esse aumento nas tarifas virá. O que talvez precisa ainda ser precificado melhor é qual vai ser a magnitude disso, né, porque, como você falou, o desejo dele é talvez ali, olhando para a própria equipe que o cerca, talvez eles consigam, talvez, dosar um pouco melhor o tamanho desse aumento, será? Não, eu acho que certamente ele vai começar menor do que ele anunciou na campanha, né? Sabe uma coisa curiosa? Que nas pesquisas de opinião nos Estados Unidos, a mais recente, 82% da população americana não gosta da China. É interessante, né? Esse é um número, se você pensar, altíssimo. Sim. Né? Quando o Trump assumiu o primeiro mandato em 2016, esse número era cerca de 56%. Então, essa percepção negativa da China subiu. É quase impossível você imaginar numa pesquisa de opinião algo tão forte. Até porque, assim, todo mundo gosta de comprar um produto chinês. Porque o produto chinês é sempre bom e barato, né? Olha, assim, a loucura que é comprar carros da BYD aqui no Brasil, etc. Ou comprar produtos baratos. Teve toda essa história no Brasil da taxa das blusinhas e tal. Isso que inunda o Brasil de produto barato chinês, que compete com o mundo inteiro. Então, eu acho que o mundo inteiro vai colocar mais tarifas na China, porque senão a capacidade dela de invadir o mundo vai ser quebrar a indústria do mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que nós estamos num começo meio... Alguém escreveu um piece of research hoje, né, chamado The Calm Before the Storm, né, no qual eu tendo a concordar. Vamos ver, né, os próximos movimentos aí. Eu também estava lendo que é generalizado também esse sentimento do americano de apoio, inclusive, essa questão da imigração, né, de uma eventual deportação mesmo, dessa coisa da ilegalidade. Então tem um sentimento ali que, obviamente, o Trump explora, né, quando ele vem com esse discurso, e não é à toa que, de fato, se elegeu da maneira que se elegeu, né. Luiz, eu queria agora fazer um gancho para o Brasil. Né? Então, olhando para tudo isso, como que está aqui o cenário no Brasil? Como que está o nosso ambiente? Você acha que o Brasil ainda tem a capacidade de atrair interesse do investidor estrangeiro? Enfim, queria que você pudesse passar um pouquinho de um panorama aí de como você está vendo o Brasil aqui, em relação até na comparabilidade até com outros emergentes, enfim. Então, traçar para a gente um pouquinho aqui como é que você está enxergando o Brasil no momento atual. Olha, assim, respondendo a sua pergunta se a gente ainda atrai capital, sim, atrai, né? Acho que saiu dado agora, se eu não me engano, em 2024, o que entrou de FDI, né, foi cerca de 60 bilhões de dólares, né? 60, 61, que é um número um pouco abaixo dos outros anos, mas tipo que eram 70 bi, então, mas ele ainda vem, né? De outra parte, o investimento em portfólio, investimento em ações, foi negativo, né? Em cerca de 30 bilhões de reais, não estamos falando em 5 bi de dólar negativo, sendo que esse é um investidor que aí nos últimos 20, 30 anos, todo ano coloca dinheiro no Brasil, né? Então, o Brasil ficou barato em reais, o Brasil ficou barato em dólares, e mesmo assim o investidor estrangeiro tirou o dinheiro da Bolsa Brasileira, né? Exato. Nós estamos virando insignificantes, né, em termos de tamanho para o mercado global de interesse, né? Apesar que, assim,
quando aparece uma oportunidade, que nem apareceu agora na Vale do Rio Doce, né? Um lote grande, apareceram interessados, né? Quando aí as empresas do Rubens Ometo venderam, né? Entrou capital de fora, mas investimento direto a gente tem, mas muito aquém do nosso potencial, né? O Brasil, vamos dizer, ele entrou numa dinâmica, né, do mercado colocar uma dúvida, né? Não é uma grande dúvida, mas ainda ele coloca uma pequena dúvida, quer dizer, da capacidade que o Brasil tem de pagar a sua dívida, né? Então, a gente entrou numa dinâmica agora de que teremos 3 anos seguidos, né, de 25, 24, 25 e 26, de déficits nominais de cerca de 9 a 10% do PIB, né? O de 24 foi 9%, mas se você pensa assim, 9% com a economia crescendo 3,5% e uma Selic média, sei lá, que vamos dizer foi 11, né? Ou algo assim, né? Não chegou nem a 11 a Selic acumulada, né? 10,5%. Isso, 10,5%. Então você tem uma Selic de 10,5% e um crescimento de 3,5%, crescimento de receitas extraordinárias, quer dizer, receitas extraordinárias, sempre alguma tem, de 60 bilhões de reais, né? Que eu acho que não se repete. Crescimento de receita, mesmo ordinária, extremamente alta, né? Bem acima do crescimento do PIB. E você imaginar que em 25 você vai ter um PIB mais perto de 2. Uma Selic média, sei lá, de 14, né? 14,5, podendo chegar a um pico de 16. Sim. E receitas extraordinárias menores, né? Com déficit, digamos, estrutural, né? O déficit, vamos dizer, ex post acabou sendo menor, né? Mas o estrutural, déficit fiscal primário e estrutural de 1,2 do PIB, que nós estamos falando de um número aí de 120, 130 bi. E um gasto do governo nas suas 3 esferas de 38 do PIB, né? Precisando de um ajuste fiscal de cerca de 2,8 do PIB para estabilizar a dívida, né? Então a gente está falando de quase 400 bilhões de reais que a gente precisa ter de ajuste fiscal para a dívida parar de crescer. Então a nossa perspectiva com essa Selic, com esse crescimento do PIB mais baixo, de ter um déficit nominal de perto de 10, né? Em 2025 e 2026, chegando lá na eleição com uma dívida de 85 do PIB, se nada estrutural for feito, né, para melhorar isso, chegando em 2030 com uma dívida de mais de 100 do PIB. A gente não vai chegar a isso. Algo vai acontecer antes que isso aconteça. Então, hoje a gente tem, digamos assim, você pode olhar do lado negativo, uma foto média num filme ruim, né? Embora o governo diga o contrário, né? Mas é uma situação delicada, mas agora, de outra parte, você pode olhar também o que o mercado está começando agora a olhar, vamos dizer, o lado mais positivo de uma chance de alternância de poder significativa na eleição presidencial, né, de 2026, né? E ter uma mudança na política econômica que jogaria o Brasil numa outra rota. Embora nós vamos começar essa correção de rota, né, em 2027, se houver uma alternância de poder, de um ponto muito pior do que nós começamos ela quando a Dilma saiu e entrou o Temer.
né? Sim. Começar com uma dívida PIB de 60 e pouco, outra de 85, porque Uhum. os juros vão te comendo. O fato do Brasil ter um juro estrutural de equilíbrio muito alto, isso já é um problema estrutural que o Brasil tem que pouca gente consegue explicar adequadamente. Quer dizer, desde o Plano Real, né, até hoje, com exceção do período onde houve o teto de gastos e a pandemia, onde o nosso juro real de equilíbrio caiu, ele continua sendo muito alto, né, da ordem de 4 a 5. Quer dizer, o que está tendo hoje não dá nem para falar, nós estamos falando de um juro real hoje de quase 9, né? Sim. Se você imaginar Maiores do mundo, né? o maior do mundo, né? É o maior do mundo. Né? O nosso juro real de equilíbrio já é alto, porque a nossa economia, estruturalmente, é uma economia muito, muito, muito indexada. Uhum. Quer dizer, tudo aqui no Brasil, os contratos, os salários, tudo. Você não pensa em reais. Você pensa em reais corrigidos por algum índice. Sim. A gente nunca conseguiu pensar no nominal, né? Então, é aquela história, se sobe o preço do chuchu, né, vai para o salário mínimo. E aí o salário mínimo cresce todos os gastos. É efeito cascata, né? Acaba virando um efeito em cascata. Isso, nos governos do PT, né, com essa mentalidade de gasto é vida, né, que a gente aqui no Verde chamou, né, em 2010, do moto contínuo tropical, né, quer dizer, quanto mais se gasta, mais a economia cresce, né, quer dizer, a política é distribuir, né, a política é distribuir dinheiro para a população, né, e hoje distribui-se para quem não trabalha, né, que são 100 milhões de pessoas que recebem previdência e todas as políticas assistenciais, são mais de 100 milhões de pessoas que recebem um cheque do governo todo dia, todo mês, né? Algo que no total, a previsão desse gasto para 2025 é cerca de 1 trilhão e 600 bilhões, vindo de um número perto de 1 trilhão e 100, 1 trilhão 120 em 2021. Né? Então, quando foi desmontado o teto de gastos, hoje, quer dizer, em 2025, a gente vai estar gastando, né, quase 400 bilhões de reais por ano acima do extinto teto de gastos. É muita coisa. Né? E a gente sabe que depois colocar isso para trás é muito difícil. Né? Então, o mercado ele vai estar sempre flertando daqui para frente, né, com esse fiscal, aí o fiscal joga um prêmio na curva, isso faz o governo para poder vender títulos, pagar muito mais, isso é o que se chama de dominância fiscal, né? O começo, não estamos nela ainda, estamos longe dela, mas, digamos, das contas do governo ficarem impagáveis, aí o dólar sobe, né? Aí para o dólar subir você tem que ter um juro mais alto ainda para atrair o capital, que também é isso que está acontecendo agora, né? A gente vai chegar numa Selic de 16, provavelmente, com uma inflação, sei lá, de 6, 6,5, é natural que o dólar ceda um pouco, porque para carregar hedge cambial, né, ou para ficar comprado em dólar, o custo é caríssimo, né? Mas isso é o que se chama, né, em economia, de piquenique à beira do vulcão, né? Você vai, ninguém quer apostar contra esse movimento. O Banco Central também vendeu bastante reservas, né? Ele não tem mais tanta reserva para vender, né? Ou seja, se você pegar no Brasil hoje, o Brasil já está, o máximo de reservas que o Brasil teve, acho que chegou a 360 bilhões,
depois elas foram sendo vendidas aos poucos, agora no final do ano teve uma venda grande, tem os swaps, né? Mas uma maneira que pouca gente conta a vulnerabilidade, eu gosto de olhar reservas menos swaps divididas pelo M4. Então a gente teve de uns anos para cá, especialmente agora do fim do ano, reservas menos swaps diminuindo, né? Mas o nosso M4, desde que o Brasil parou de aumentar as reservas, que é cerca de 2012, já subiu mais de 100%, né? Que o M4 sobe basicamente o CDI, ou um pouco mais. O nosso M4 aqui no Brasil é do tamanho do PIB. O Brasil é um país onde as famílias e as pessoas poupam na sua própria moeda. A grande maioria da riqueza das famílias brasileiras está em reais. Então, assim, é uma situação delicada, onde, e com o governo Lula pressionado, né, por queda de popularidade e a eleição se aproximando. Sim. Né? Na medida que a eleição vai se aproximando e o governo perde popularidade, vamos dizer assim, o Lula vai ficar inquieto com o que ele deve fazer para ganhar a eleição. E, evidentemente, isso vai sempre numa direção perigosa em relação ao fiscal. Né? Tem o grande projeto que tem 76% de aprovação da população, me admira que não seja 99%, né, e seja um 76%, que é a isenção, né, de pagar imposto até quem ganha R$5.000. Certamente o Congresso é a favor disso, mas da outra parte, votar, né, a contrapartida disso, que é o tal do imposto mínimo, né, de 10%, as fontes de renda e todas as fontes de aplicação financeira, né, quer dizer, de renda financeira e de renda de trabalho, não será uma tarefa fácil. Sim, o cenário, como você falou, ainda que a gente tenha uma alternância no governo, eu queria aproveitar e pegar o gancho, você trouxe aí já um pouquinho dessas medidas do governo, né, que envolvem aí questões tributárias, isenções e, por outro lado, né, aumento, enfim, né? Olhando aqui para a nossa indústria de fundos, a gente teve ali no ano passado uma mexida na tributação dos fundos fechados, né, na forma como era feita. A gente agora, super recente, viu a indústria também arrastada para uma discussão em relação ao fundo ser contribuinte, né, do IBS, nessa nova reforma do consumo. Eu queria ouvir um pouco de você também, como que você enxerga essas ações do governo em relação a essa pauta tributária, como que isso, de alguma maneira, impacta a nossa indústria aqui de fundos? Conta pra gente um pouquinho como é que você está vendo esse panorama, né? Bom, assim, eu prefiro falar como gestor de multimercado, que é o que eu faço há 28 anos, mas só dando um palpite rápido nessa questão dos FIAGRO e dos fundos imobiliários, né, serem contribuintes da CBS, eu tenho uma convicção muito grande que esse veto vai ser derrubado. Que bom ouvir isso. É a expectativa da indústria, né? Porque realmente... já passa por um momento dificílimo, e se você ainda tiver que pagar, né, no limite, imaginando aí, né, com uma alíquota de CBS de 27%, 28%, mas que tem 70% de redução, você teria um impacto, né, nos FIAGROS e nos fundos imobiliários que recebem renda de aluguel, de cerca de 7% na primeira linha, né? Uma parte, os fundos caíram por conta disso, mas assim, eu acredito que esse veto cai. São milhões. E ainda está uma certa discussão, né, em relação a uma certa insegurança jurídica, se o veto vale realmente só para os FIIs, para os FIAGROS, ou se de alguma maneira, com o veto, a indústria inteira estaria sob esse arcabouço, né? Então é uma discussão que realmente precisa ser trabalhada bastante aí nos próximos dias, né? Sim. Já os multimercados, há cerca de 2 anos, né,
eles passam pelo maior e enorme perfect storm, né? Exato. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você está vendo esse inverno, né, dos multimercados aí. São três razões, né? Quer dizer, a primeira, a competição com os isentos, né? Uhum. Porque a competição com os isentos, ela é muito forte e os isentos cresceram muito, né? O último número que eu tenho, né, do estoque de isentos é perto de 2 trilhões de reais, né? O último número que eu tinha visto é cerca de 1 tri 900, mas já faz uns 6 meses, né? E aí sempre tem novos lançamentos. Isso considerando todas as classes isentas, e que foram criadas, né, e cresceram muito em cima de do agro, da construção civil, da indústria, das empresas de energia, de aluguel, enfim, debênture de infra. São muitas classes de ativos, né, que têm isenções e elas começaram a atrair. Quanto maior a taxa de juros, maior a atração pela classe isenta. Mas, Luiz, deixa eu fazer uma provocação aqui. Eu acho que, sem dúvida, né, não tenho dúvida que é um efeito importante, né, essa questão dessa competição com os isentos, mas não tem um pouco também da própria performance em si, desses gestores de multimercado, dessa indústria? Como é que você vê também Sim, não, esse tipo são três motivos, né? Tá. O segundo motivo é a questão do come-cotas, né? Uhum. Que muito multimercado estava debaixo de come-cotas e começou a pagar imposto. E o terceiro foi uma má performance, né? Aí nos anos de 2022, 23, 24, né? Uma má performance. Quando a má performance é coletiva, né? Ainda que tenham havido exceções, mas geralmente o investidor está em muitos fundos, dificilmente ele está só naquele que foi o melhor, ele tem uma carteira diversificada, vamos dizer, e aí tendo os isentos, ele acabou resgatando. Eu diria o seguinte, o multimercado, então, acho que assim, a causa dos resgates é essa. Eu diria que já em 2024, a classe dos multimercados, ela performou melhor que as outras asset classes do Brasil, né? Performou melhor que um fundo de ações, performou melhor que o fundo imobiliário, performou melhor que o IMA B5. Ela só não bateu aquele cliente que tinha uma LCA, uma LCI de um grande banco e que ganhou aí quase 100% do CDI isento, aquela que era duration um dia, né? Essa classe foi boa, mas está tendo, né, nos isentos muitos cracks, né? Eu tenho uma frase dita por um antigo sócio meu, né, que agora a gente está aprendendo, né, a diferença entre lucro tributável ou prejuízo isento. Então, ou seja, os problemas, digamos assim, que a gente está vendo nos isentos, né, principalmente os distribuídos mais no varejo, eles estão muito longe de terminar, né? E o multimercado, a gente tem que lembrar, né, quer dizer, o isento tem risco de crédito, de duration, de execução, de ter contratos e garantias bem feitos, a gente vê isso acontecer direto, né? Risco de execução de garantia, etc. Risco de vacância, né, nos imóveis, risco de redução de aluguel, tem um monte de risco, né? Enquanto que o lastro do multimercado, né, é basicamente título público federal do governo brasileiro e título público federal do governo americano, né? Vamos dizer, vai take it or give it, 80 e 20, Tá. né? Então, às vezes você olha a cota e não vê o que está dentro como a segurança. Basicamente, o risco do multimercado, o grande risco, é o derivativo que você opera no macro, né? Seja o macro Brasil, macro global, né? E claro, tem alocação em crédito,
têm alocação em bolsa, mas são a menor parte, né, do patrimônio dos multimercados. Agora, dito isso, eu não quero escapar da sua pergunta. Eu acho que os multimercados, que até 2010 eram uma asset class não tão grande, e o passo, né, além do crescimento natural, porque a regulação de CVM, né, e Banco Central e Receita Federal, na flexibilização dos multimercados, na maneira, até com a evolução da B3 e as garantias que são oferecidas e a facilitação da operação, principalmente na questão em 2010, que foi o grande marco divisor de águas do multimercado poder operar no exterior, né? Lembra que aí eles cresceram muito, e como toda asset class, aparecem bolhas, né? Quer dizer, assets que performaram durante um tempo e deixam de performar, e diminuem, saiam, existe, né, aquela parte darwiniana, né, de todos os mercados. Então eles estão passando por uma correção, né, do número de assets, uma diminuição do patrimônio, mas vamos lembrar que é a única asset class descorrelacionada, né, de como o Brasil vai, e na verdade é a única que tem a capacidade de performar bem quando o Brasil vai mal. É verdade. Essa é a beleza realmente, né, do multimercado, né, essa capacidade. A história do verde, toda ela de sucesso, é de performar bem quando o Brasil vai mal. A gente foi excepcionalmente bem nisso, na grande maior parte dos eventos, não vou dizer 100%, né, dos seus 28 anos de história, e eu diria que foi médio nos anos bons. Uhum. Mas, digamos, eu diria assim, essa noção que o multimercado é o único que pode proteger o investidor num momento ruim de Brasil, ela é 100% verdade. Não quer dizer que todos vão entregar isso, né? É a única asset class que pode oferecer isso. Então ela é descorrelacionada e oferece esse tipo de proteção eventualmente. Excelente ponto. Excelente ponto, é verdade. Luiz, aproveitando isso, você costuma dizer que um dos seus fortes é justamente conseguir identificar movimentos, né, reversão de tendências. Conta pra gente, aqui uma curiosidade para deixar pro ouvinte aqui do podcast. Quanto que isso tem de feeling, quanto isso tem de ciência? Conta qual o segredo aqui desse sucesso. Olha, assim, as reversões de tendências, né, elas acontecem por vários motivos, né, e é muito difícil eu não tenho uma fórmula para te falar, né, então estou entendendo que é feeling mesmo. Como fazer isso, que muitas vezes você tem uma intuição que isso vai acontecer, né? Mas você nunca vai ter certeza, né? Porque, na verdade, o que faz a tendência mudar é a percepção dos participantes, né, de uma mudança de fundamento, né? Então, sei lá, por exemplo, eu vou te dar dois exemplos de mudança de tendência por razões diferentes, né? A primeira foi o peso mexicano, né? Quer dizer, o peso mexicano, ele tradeava aí na faixa de 16,5, 16,80, quando houve uma eleição no México, que a oposição ganhou como já uma sucessora do AMLO, né, a Cláudia, mas ganhou com uma maioria absoluta no Congresso, o que foi uma surpresa enorme, né? Ninguém previa isso. Então,
Na primeira madrugada, no primeiro dia, a gente não tinha 100% de certeza que a oposição teria maioria absoluta, mas ela estava lá 64%, 65%, o peso abriu, né, de 16,80 para 17,40. Então ele abriu com um gap, né, de cerca aí de 3, 4%. Sim. Né? E isso foi uma mudança de tendência. Você pode olhar isso e dizer, puxa, esse negócio subiu um pouco, vai mudar. E hoje ele está tipo 20,5. Né? Então, por exemplo, isso foi uma mudança de tendência que deu tempo, né, de se posicionar para essa mudança antes dela acontecer, e o que acabou acontecendo por alguns meses, e agora, claro, tem um efeito no peso mexicano, né, digamos, da eleição do Trump, né? Ou seja, evidentemente que não é só a política interna, mas foi uma grande mudança de tendência. Outra mudança de tendência, né, grande, foi no valuation do dólar real, né, em função do macro Brasil, né, porque o macro ficou aqui, quer dizer, o Lula, ele já entrou no governo com a PEC de transição, aumentando profundamente os gastos, já na virada do governo, né? Depois passamos o ano de 23 com o governo vindo com o arcabouço fiscal e tendo alguma credibilidade, né? Então, vamos dizer, isso aqui, eu olhava para esses números, né? E eles pareciam ruins desde o início, mas o mercado, ele deu um goodwill pro Lula até abril, maio de 24, tipo abril. Então, por exemplo, eu me lembro, né, de uma grande compra de dólar real que o Verde fez em abril do ano passado, a 5,16, né? Você podia dizer, puxa, parecia caro na época, né? Porque se falava em dólar a 4,5, 4,70, e hoje ele está 6, está aí beirando 6, né? Então, assim, às vezes você vê um fundamento completamente errado, mas o mercado, você nunca sabe, especialmente quando você tem carry trade negativo contra você, né? Que aquilo lá vai mudar de preço. Um exemplo de algo que ainda não aconteceu, por exemplo, de um ativo, uma moeda que está num preço completamente errada, é o Ien. Né? O Ien, pelo fundamento, pelo conta corrente japonês, né? E pelo valor real da moeda, ele está uns 30% errado. Né? Agora, o que justifica tudo isso? Apenas o diferencial da taxa de juros com os Estados Unidos. Né? Só que essas coisas, um dia você acorda e elas mudam. Ninguém quer ir contra isso, porque você paga um carry trade negativo. Estou dando alguns exemplos. Claro, perfeito. Tem vezes que o fator que te faz mudar de ideia é geopolítico, ou é eleição é muito importante, ou é macroeconômico, ou é algum evento completamente inesperado, né? Por exemplo, eu estou me perguntando hoje, será que essa queda da popularidade do Lula, ela vai fazer preço, né? Ou a suposta afirmação do Lula dizendo que talvez não vá concorrer, vai fazer um preço positivo, né? Nos ativos brasileiros. Então é assim, né? A gente lida nesse mundo olhando as coisas que a gente acha que estão erradas ou que vão mudar, mas para você poder ter sucesso gerindo um multimercado, é uma combinação de fundamento e market timing, né? Você tem que acertar um fundamento, mas se você errar muito no market timing, até o dia que você acerte, você já perdeu os seus clientes.
essa é a essência do que a gente faz. Entendi, verdade. E acaba tendo um pouco isso, né? Tem que ter um pouco de leitura realmente de como vai ser o comportamento dos demais, né? Que estão ali inseridos dentro do mercado. Porque, como você falou, às vezes você olha para aquele contexto, olha para aquele fundamento, mas não sabe quando é que vai acontecer o movimento, né? Daquela correção, né? Exatamente. É isso, interessante. Luiz, para fechar um pouquinho esse bloco dos multimercados, a gente falou, acho que você traçou um pouquinho aqui, né, como que é esse panorama em relação aos próximos anos, né, um panorama não tão fácil, a gente vem de um movimento também difícil para os multimercados, com os resgates e tudo mais, mas você trouxe um ponto super importante que é justamente a beleza desse produto, né, que é um produto que tem essa capacidade de operar e ir bem, inclusive quando o cenário macro não é positivo. Sob a ótica do investidor, você acha que pode ter alguma mudança? Você vê algum apetite do investidor voltando para esse produto, agora olhando aqui para 2025? Ou você acha que não, que talvez a gente ainda passa por um período e que, de fato, o investidor continua com o pé atrás com o produto? Se não houver, né, se o Haddad não conseguir essa contrapartida, né, de ter um imposto de 10%, que hoje, né, o multimercado ele paga 15 contra um isento que é zero, com todos os problemas que os isentos têm, né, que estão acontecendo, mas na verdade é uma diferença abissal de tributação. Se isso mudar, eu acho que os resgates param e o fluxo volta a vir para o multimercado. Em isso não ocorrendo, né, que é a minha hipótese central, né, que o governo não vai conseguir aprovar isso no Congresso, e ele vai ter que arrumar alguma outra contrapartida, né, para fazer o funding por 5 mil reais de salário isentos. O governo está falando em imposto sobre o pecado, né? Quer dizer, coitado, a gente já tem o pecado mais tributado do mundo, né? Exato, né? O pecado já está no todo, né? Pecado, quer dizer, você pega o que ele quer tributar, que é automóvel, bebida, cigarro, agora vai ter minério, ou produtos poluentes, eu não sei quanto eles são tributados hoje, mas já são tributados enormemente, né? Já é um incentivo à sonegação que vai aumentar mais ainda, né? Mas, digamos, vou conseguir alguma coisa no JCP ou alguma outra coisa, nem que seja alguma coisa do tipo que o mercado vai receber mal, mas que seria vender o jantar para pagar o almoço, né? Quer dizer, o que é vender o jantar para pagar o almoço? Seria antecipar a receita do pré-sal, quer dizer, o governo fazer alguma coisa que ele pudesse, porque o Lula não vai abrir mão, isso é um fato, né? Por isso que também sou negativo. Isso vai ser feito. Não, o negócio de 5 mil será feito. Né? A pergunta é de onde virá, né? O funding para poder arcar com isso. Exatamente. Eu diria assim que os resgates diminuem bastante, mas eu acho que ainda assim, na margem, eles vão continuar ocorrendo. Eu acho que a gente precisaria, para reverter isso, de ter performance, eu não vou dizer totalmente coletiva, mas dos maiores fundos, boa por alguns anos. Esse é um movimento que não se reverte com facilidade, entendeu? Eu diria, com certeza, o pior já ficou para trás, né? Mas eu não sou assim muito otimista de ter rapidamente uma recuperação. Bom, e agora eu vou passar para o nosso quadro Mergulhe Fundo. Para essa terceira temporada do Vai Fundo, esse quadro ele também vem recheado de novidade. A nossa ideia aqui no nosso Papo de Gestão é mergulhar ainda mais no universo dos nossos convidados. Então, para isso, Luiz, eu vou fazer 3 perguntinhas para você e a ideia é que você me fale aqui em poucas palavras o que vier à sua cabeça, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta, uma dica para quem está começando a carreira de gestor. Olha, eu acho que em primeiro lugar, quer dizer, estar num lugar onde você possa ter tempo para ler muito, quer dizer, fazer o seu trabalho, né, que é o trabalho que vão te designar, né,
mas ter tempo para ler bastante sobre diversos assuntos e estar numa empresa que compartilhe o conhecimento, né? É muito importante, quer dizer, do que imaginar aquele lugar que você tá somente lá, você na sua baia, no seu computador, vendo um microassunto, quer dizer, gastar pelo menos algum tempo por dia sharing knowledge, conversando com os seus pares e aprendendo, né, porque o mundo é feito de conhecimentos interligados e tudo afeta todos os mercados. Perfeito. Agora conta pra gente um fato, uma pessoa, um acontecimento, enfim, que mais marcou na sua trajetória. Puxa, Difícil, né? Que é isso tanta aí, são coisa, né? perguntinhas. Mas certamente eu tenho que dizer que o fato que marcou minha trajetória, que é um fato que mudou minha vida e abriu oportunidade, foi a maxi desvalorização do real, né? Porque se eu não tivesse, digamos, isso teve uma certa dose de acaso, né? Porque o fundo era pequeno, estava no começo, eu ia ficar uma semana fora do Brasil, então acabei comprando os dólares, apesar do carry negativo alto, para dizer, eu não vou viajar lá nos primeiros dias de 99 com esse assunto ruim. Foi logo depois que o Itamar Franco tinha pedido a moratória da dívida de Minas. Falei, isso aqui pode ser, é aquela história, quando o fundamento é ruim, o market timing é incerto, mas eu falei, isto pode ser o market timing que vai catalisar, né, alguma coisa que podia gerar uma desvalorização do real e acabou acontecendo. Então, isso aqui, esse fato mudou minha vida, né? Porque, claro que depois, para poder seguir na carreira, eu tive que ter uma boa performance, um bom time, né? Construir, na época, Reding Grifo, depois o Credit Suisse Reding Grifo, depois a Verde como gestor, mas em algum momento o mercado, o mundo, as circunstâncias têm que te abrir uma oportunidade. Então, essa foi a grande oportunidade que eu tive na vida e que mudou a minha vida. Bacana, e olha só, por conta aí de uma viagem que estava no caminho, muito legal, muito bom. E, bom, por fim, conta pra gente em uma frase o futuro da indústria de fundos, como é que você vê? Isso é uma coisa que ninguém tem condição de dizer no mundo, que muda muito, né? Eu diria assim que a indústria de fundos no Brasil, ela evoluiu já de uma maneira espetacular, né? A gente tem uns mercados financeiros mais organizados, dinâmicos e ativos do mundo inteiro, né? Eu diria assim que no Brasil a gente tem um mercado financeiro de primeiro mundo num país de terceiro mundo, né? O que me impressiona, né? Me impressionou muito, vamos dizer, talvez para citar um fato, né, em relação à evolução da indústria, porque a primeira coisa que apareceu, né, depois que a gente passou de ter somente fundos de renda fixa e fundos de ações, né, que era o que a gente tinha antes de ter os multimercados, né, foi o multimercado, né, foi o hedge fund, né, foi ele que cresceu, mas depois veio toda essa parte, né, de, digamos, pulverização dos fundos em grande escala com as plataformas de distribuição e, finalmente, a desbancarização do crédito, né? O que eu diria é o seguinte, né? O que, obviamente, vai ser o novo salto, vamos dizer, na indústria de fundos é quando o valor do juro no Brasil cair significativamente, né? Quer dizer, eu não acredito num crescimento grande agora, vamos dizer, da indústria em diversificação e novas captações, enquanto a Selic continuar aí nessa faixa alta nos próximos 2 anos. Mas caso o nosso juro volte a cair, a gente vai ter um novo salto.
Bacana. E é isso, né? É uma indústria, pelo que ela representa, pelo tamanho que ela é, como você falou, é uma indústria que, sem dúvida, a gente tem que se orgulhar, porque ela está equiparada realmente aos grandes mercados mais evoluídos, né? O trabalho da Ambima foi espetacular nesse sentido, né? Obrigada pelo reconhecimento, acho que de todos nós, né? Acho que o mercado forte se faz com instituições fortes, não é isso? Luiz, eu quero agradecer demais pelo papo, pela sua participação, disponibilidade de estar aqui no Vai Fundo, nosso podcast aqui da Ambima. Foi um prazer contar com você aqui. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês. Vai Fundo, um podcast da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Uma produção da Coarup. Apresentação, Soraya Barros. Roteiro, Nélio Abade. Produção, Romy Aikawa. Supervisão, Keila Castro.